E nessa quarta-feira, Rodrigo, tem Remo e Bahia pela Copa do Brasil. Irmão, de 2-1, assim, né? O Bahia vira esse jogo porra, entra pra história, porque vai ser uma virada histórica. E tem condições de fazer? Tem condições de fazer. Tem condição de virar? Tem condição de virar. Agora, vai ter que jogar muito mais do que o Palmeiras jogou lá essa semana. Vai ter que ter culhão para entrar em campo no Mangueirão lotado e reverter um placar. Né? Vai ter que jogar muito mais do que vem jogando muito mais do que o Palmeiras jogou lá. Porque o Palmeiras sofreu lá para empatar com o Remo. Mas tem condições de fazer história. Eu acho, Rodrigo, que a única maneira do Bahia ir lá reverter é eles, no vestiário, se unirem e falar assim, gente, a gente vai fazer história hoje aqui. Hoje é o dia de fazer história. Só que, por outro lado, tem uma equipe que está se ajeitando, que não é uma equipe fraca, não é uma equipe ruim, com um treinador, que é o Léo Condé, que desde a época que ele estava no Ceará, ele amassa o Rogério Ceni. Desde a época dos confrontos lá do Ceará e contra o Fortaleza, ele amassa o Rogério Ceni. Se tem um treinador na história do futebol brasileiro que quando enfrenta o Rogério Ceni sabe o que fazer e destrói o Rogério Ceni, esse cara é o Léo Condé. Então, assim, se o Bahia quiser vencer, vai ter que jogar melhor que o Remo, porque o Remo venceu no Campeonato Brasileiro, o Remo venceu na Copa do Brasil, né? O Rogério Ceni vai ter que ser um técnico melhor que o Léo Condé, que não vencendo ao longo da carreira dele inteira. E o Bahia vai ter que jogar muito mais do que o Palmeiras jogou, do que o Fluminense jogou, do que as equipes foram lá no Mangueirão jogar, para tentar reverter um placar que eu acho que vai ser muito difícil, mas que se reverter vai ser histórico. E teremos um público lá no Mangueirão, Rodrigo, extraordinário. Se a torcida do Bahia é foda, a torcida do Remo é fodástica também, com desculpa o palavrão. O cara é um 12º jogador, a torcida do Remo. Faz a diferença lá no Mangueirão. É uma torcida assustadora, que apoia os 90 minutos. Então, eu tô com a expectativa, Rodrigo, que vai ser um grande jogo. Repito, o Remo cresceu bastante nesse momento. O Bahia vai ter que partir para cima. Agora, 10 minutos do primeiro tempo, ou 15 minutos do primeiro tempo, 20 minutos do primeiro tempo, 1-0 o Remo, acabou o jogo. Acabou o jogo. E aí, na minha concepção, se o Remo derrubar o Bahia, eu acho que fica insustentável a permanência do técnico Rogério Ceni, porque não vai ter mais desculpa, Rodrigo. Tem tempo para trabalhar, o gramado lá não é ruim, é um time com 3 vezes mais investimento do que o Remo, não tem desculpa. Ele não vai ter o que falar, a não ser chegar e ser honesto e falar assim, ó, tomei um banho do Léo Condé, o Remo foi um time melhor que o Bahia, eles passaram com mérito. Agora, se ele falar de tempo de trabalho, se ele falar de gramado, de calor, não vai ter justificativa nenhuma. E o Léo Condé, que ao longo da carreira dele vem amassando o Rogério Ceni em todos os trabalhos, agora vai ter a possibilidade de tirar ele do cargo ali do Bahia. E se eu sou o Grupo City, eu contrato o Léo Condé. A torcida do Remo vai ficar até bolada comigo, né? Mas o Léo Condé, ele fez trabalho excelente lá no Ceará, fez um trabalho excelente no próprio Vitória, tá fazendo um trabalho excelente lá no Remo também, que é uma grande equipe com uma torcida espetacular, sabe? Então vai ser um grande jogo, né, Rodrigo? Esse jogo aí eu acho que vale a pena parar e assistir, porque vai ser uma grande partida, né? Creio que sim, creio que pode ser para os dois lados, né? Pro lado bom e pro ruim, vai depender dos jogadores. Se eu sou o Rogério Ceni, do jeito que ele tá, chamaria o jogador e falar, gente, joguem por mim. Se vocês gostam mesmo de mim, joguem por mim. Vai lá e ganhe esse jogo. Meta 3-0 no Remo. Vamos fazer história. Vamos fazer a torcida do Bahia voltar ao nosso favor, entender que a gente quer, que a gente tem vontade, que a gente pode, que a gente consegue. Só que, na realidade, a gente tem um Remo que vem subindo de produção. É isso que eu ia falar. Vem subindo de produção. O Remo não é um time um time fraco, um time que não, tá subindo de produção. Perfeito. Tirou 2 pontos do Palmeiras. Poderia ter ganhado, né? Porque estão chorando lá com a arbitragem, mas teve um pênalti que não foi dado. Teve um pênalti que não foi dado. Discutível. Teve expulsão. E mesmo com 20, 30 minutos com 1 a menos, foi lá e se defendeu e conseguiu trazer um ponto importantíssimo. O Mangueirão, gente, não é qualquer estádio, é um estádio de uma torcida pulsante, uma torcida que é apaixonada pelo seu clube. É um time que está na primeira divisão e que quer projetar, continuar na primeira divisão e vai fazer de tudo para ganhar na Copa do Brasil, trazer porque existe o financeiro, Jonas. O financeiro ajuda muito. Essas premiações da Copa do Brasil ajudam o time a pensar também no investimento. Eu vou dar um exemplo aqui no meio do ano. Talvez, tá faltando uma peça aqui,
passaram na Copa do Brasil, pô, consigo comprar 1, 2 peças com o dinheiro da Copa do Brasil, porque os jogadores do Remo não são jogadores também caros. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Mas é um time que está projetando um futebol adequado, que tem jogadores perigosos à frente. O Aleph Manga tá fazendo uma boa temporada, Manga, né? Meu irmão, fez um gol. Cara, eu gosto desse moleque desde quando ele apareceu no Volta Redonda. Sabe que ele me lembra como jogador, as características? Ele me lembra o Bruno Henrique, cara. Bruno Henrique, ele tem a característica. Na época do Volta Redonda, falava-se muito isso, né? É o garoto que parece com o Bruno Henrique e tal. Foi artilheiro do Volta Redonda naquele ano. Saiu, infelizmente deu um mole aí, tá voltando pro futebol, se projetando de novo. Mas para fazer história, Jonas, tem que mudar a história. Para fazer a história, eu nunca mais vou me esquecer dessa palavra. Se você quer fazer história, mude a história, pô. Porque tem uma história. Quando falou isso, eu meio que buguei, né, Jonas? Eu vou falar. A pessoa que me falou, eu buguei. Eu falei, caramba, como assim? Aí a pessoa me falou, cara, existe uma história lá. E você tem que mudar. Então você tem que fazer uma nova história, cara. Mas só quem pode fazer isso é você. Quem pode bater recorde. Já existe um recorde lá. Quem pode bater recorde? Quem pode quebrar tabu? Sou eu, Jonas? Não. É o time do Bahia. É momento, Jonas, de união, cara. O momento é difícil, é momento de união. Agora, será que os jogadores do Bahia estão com o Rogério Ceni? A gente tem que também tentar entender isso. Todos os jogadores do Bahia estão com o Rogério Ceni? Porque, Jonas, a gente trabalha como jornalista, cobre outros clubes e já cobrimos aqui clubes, e a gente vai pegando as histórias depois que acontece as demissões, a gente vai pegando as histórias. Eu queria mesmo que fosse embora. Eu tenho história aqui de 2009, cara. 2009, que eu escutei de um jogador do Flamengo em 2009, na época que o Flamengo foi até campeão, né? Campeão com o Adriano, Léo Moura. O que aconteceu? O Cuca chegou lá querendo botar treino de manhã à tarde, almoço no ninho, o jogador se uniu, meu irmão. Não vai, pô. Não vamos. E o que aconteceu? O Cuca caiu, filho. Então a gente tem que saber se os jogadores efetivamente do Bahia estão com o Rogério Ceni. Porque existe também, João, aquele cansaço, cara, que você vai jogando, você vai se entregando, você entrega o seu 100% e nada muda. Em vez de melhorar, tá piorando. Chega uma hora que o jogador fala assim, meu irmão, tá na hora de mudar alguma coisa. Mas cabe ressaltar, mais uma vez eu falo, né, total respeito pelo time do Remo, total respeito pela camisa do Remo, total respeito pelo momento do Remo. Na minha opinião, o momento do Remo é melhor que o do Bahia. Para mim, o momento do Remo é um momento melhor que o do Bahia, para mim. Tá? Evidentemente que o Bahia tem um elenco melhor, tem um investimento maior, tem jogadores de renome, né? Mas se for colocar no momento, e se você vai e coloca aqui, o Mangueirão vai estar com 35 para 40 mil espectadores, pulsando como pulsou ali contra o Palmeiras, cara, vai ser muito difícil para o Bahia. Acho que vai ser muito difícil para o Bahia. Eu acho que o Bahia vai ter que ter um dia perfeito para passar do Remo para mim. Concordo com você, cara. A gente tá falando de momento, a gente não tá falando de tabela, tá? Na tabela, o Remo tá pior que o Bahia. Mas o momento do Remo é melhor. E nem sempre o momento, Jonas, o momento faz com que a gente ganhe partida, né? Perfeito. Às vezes você tá jogando muito bem, você não consegue o resultado. Isso acontece muitas das vezes. Então, cara, eu penso o seguinte: é hora de se unir. Bahia, une-se, conversem e fala, meu irmão, vamos tentar fazer história. E, Jonas, você dá um exemplo aqui. Você mete 2-0 no Remo, vai para os pênaltis e perde, dando um exemplo para o Remo nos pênaltis, cara, para mim já fez história. Porque a forma que vem, o Bahia vem perdendo pro Remo, é de forma vexatória, cara. O Bahia tava ganhando todo mundo e toma uma goleada do Remo no Campeonato Brasileiro. O Bahia vai pra Copa do Brasil, perde dentro de casa 3-1 pro Remo, cara. Mas até que ponto? Até porque vai ser o canal também é direcionado para a torcida do Remo. Até que ponto é demérito? Porque a gente bate muito nessa tecla aqui, e vale a pena a discussão. É um programa assim que eu gosto, de debate mesmo, um interrompendo o outro para um falar. Enfim, até que ponto é demérito do Bahia e mérito do Remo? Acho que é mais mérito do Remo. Mérito do Remo. Né? Mérito do técnico do Remo, que entende o jogo do Rogério Ceni e tira o Rogério Ceni da zona de conforto. E não é a primeira vez, Jonas. E não é a primeira vez. Porque o técnico ganha jogo também, Jonas. O técnico ganha jogo. O menino que trabalha hoje ali na Globo, cara, o atacante que era do Santos, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui. Vou lembrar o nome dele, que jogou no América. Ele jogou no América. O André Balada. O André Balada. O André Balada,
falou que o Gabigol chegou e falou para ele naquela época lá do Santos, e falou, a gente foi para aquele jogo sabendo que a gente ia fazer gol em vocês. Aí ele, como assim? Porque o técnico, ele falou o seguinte, eles têm muita dificuldade pelo alto, a gente vai fazer gol de cabeça, se vocês não fizerem gol de cabeça neles, eu vou ficar bravo com vocês. E foi o que aconteceu. Por quê? Isso é estudo, Jonas. Você tem que estudar o seu inimigo, tá? O inimigo, quando a gente fala, gente, é o nosso adversário nesse momento. Quem é o inimigo do Bahia nesse momento? É o Remo. Você tem que estudar e pensar, cara, quais as características, quais os pontos negativos que eu posso bater no Remo, que eu posso trazer para ganhar o Remo. É esse aqui. Então vamos tentar fazer esse jogo aqui. Mas não se esqueça que eu também tenho um ponto negativo. Então eu tenho que melhorar esses pontos negativos. Ontem teve um jogo, cara, para mim foi um massacre. Não sei se você conseguiu ver esse jogo, John. Grêmio, vou repetir, Grêmio e Flamengo. Não foi Flamengo e Grêmio. Os torcedores do Grêmio, John, estão dizendo que o Flamengo parecia que estava jogando em casa, meu irmão. Só que o placar do jogo não reflete o que o Flamengo fez. Foi 1-0. Então, para mim, é uma dificuldade que o Flamengo tem de fazer gols. Então, em cima disso, o técnico do Flamengo vai trabalhar. E é isso que eu estou querendo dizer do Rogério Ceni. Ele tem que trabalhar as suas dificuldades, as suas fraquezas e tentar perceber o jogo em cima das fraquezas do seu adversário. Agora, vamos respeitar o Remo, cara. A gente não está falando de um time fraco. A gente está falando de um time que está em projeção. E cuidado, que o Remo pode sair lá da zona de rebaixamento. Se continuar jogando o futebol que eu estou vendo jogando, raçudo, batendo de frente aqui com o Palmeiras com um jogador a mais, fazendo aquele jogo feio de jogar a bola na área, né? Que é assim que ele ganha, tanto que o lance polêmico veio de uma bola aérea, e o Remo lá se defendendo. Agora, tem que ter uma coisa, fazer uma nova história, tem que ter uma pessoa que chegue ali e fale, meu irmão, eu vou... Cara, tu acredita, tu lembra, tu escutou o que o Rogério Ceni falou? O vestiário sem o Canu e sem o cabeça de área, o outro lá, esqueci o nome, tá machucado. Caramba. Tava com o nome dele aqui, cara. Que joga. Mas é o quê? Zagueiro também? Não, o zagueiro e o cabeça de área, que tá machucado agora. Caio Alexandre. O Caio Alexandre. Cara, o Rogério Ceni falou que o vestiário sem o Caio Alexandre e o Canu fica mais calado. Então cara, leva eles pro jogo, porra. Porra, eu achei aquilo um absurdo. Pede pra eles pro vestiário, porra. Porra, levasse eles pro vestiário, Jonas. Ele pode jogar. Se eles se botam lá, projetam, vamos pra cima e tal, leva os caras pro vestiário. Mas será que nós só temos, Jonas, 2 jogadores no elenco do Bahia que conseguem projetar esse ânimo para os jogadores? Mas isso é desculpa, né? Isso não é desculpa esfarrapada porque não tá ganhando. Então, Jonas, mas é isso que eu tô falando. Você tá entendendo o nível que o Rogério Ceni tá chegando, cara? A esse nível, cara. O cara falou que o Cruzeiro chutou mais em gols. Ele falou que os chutes passaram a 20 metros e o outro veio na mão do goleiro, mas perdeu o jogo. Perdeu o jogo, Jonas. Você tá entendendo? Esse nível... O Rogério Ceni, na minha opinião, chegou a um nível que, cara, até o mais esperançoso tá perdendo a esperança, tá perdendo a giro já com ele e tá pedindo para ele sair. Jonas, eu fiz uma enquete, 90% das pessoas, eu botei sim, não sei e não. Se você quer o Rogério Ceni, você acredita que 90% das pessoas querem o Rogério Ceni fora do Bahia? E a gente não tá falando pra torcida do Vasco, Botafogo, Fluminense, da torcida do Remo, da torcida do Vitória, a gente tá falando pra torcida do Bahia. A torcida do Bahia não acredita, 90% da torcida do Bahia não acredita mais no trabalho do Rogério Ceni. Isso é muito perigoso. É isso, deixa eu só fazer aqui o nosso corte para poder finalizar. Deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais aqui pro crescimento de todos os canais que estão envolvidos nesse belíssimo programa de hoje, tá bom? Deixa o like aí, tá, rapaziada? Inscreva-se em todos os canais, tá bom?